Por favor, professora Aida. Professora Aida tem sido uma companheira, além de ter sido minha orientadora, né, ter tido o privilégio de me orientar na iniciação científica, ela tem sido uma luz para nós em todas as atividades que fazem essa ponte entre ciência e compromisso social, né? A homenagem que hoje nós fizemos ao Paulo Kageyama vai na mesma direção de todo o compromisso que a professora Aida tem demonstrado para nós. Bom, muito obrigada. As palavras às vezes confortam a gente em momentos difíceis como nós estamos passando. Não é? Bom dia a todos e todas. Não é? Eu tinha um professor que falava: é muito difícil escrever fácil. Então, é muito difícil falar fácil sobre coisas tão confusas como essas que estão nos envolvendo. Mas a gente tem que encontrar um eixo de facilitação para não deixar a conturbação nos impedir. Não é? Aí, então, também, nos anos 80, eu participei de um trabalho que foi feito no presídio do Carandiru, e lá eu aprendi muitas coisas de sabedoria assim, intuitiva, não é? E nesse período, sem nenhuma pretensão de fazer nada revolucionário, muito menos participativo, porque acho que eu nem ainda tinha muito bem elaborado o que poderia ser um planejamento participativo, feito com todos os cuidados que hoje a gente sabe que são necessários, embora dificilmente faça. Então, nós tínhamos um grupo de presidiários que faziam espetáculos teatrais. Era um grupo, eu coordenava esse grupo de artistas, e principalmente artistas, né? E as coisas funcionavam assim, eram episódios, né? E se começava a pensar um espetáculo. Eles faziam tudo, a gente ajudava a organizar as condições e tal. O que quer dizer faziam tudo? Eles escolhiam a peça, eles até escreviam as peças, faziam as roupas, dirigiam, tudo isso. Cada um desses ciclos a gente conseguiu o recurso, fazia. Quando acabava o espetáculo, acabava o recurso, acabava tudo, ia começar quando tivesse outro recurso. E havia sempre uma coisa oculta de quem é que vinha para aquele trabalho, por quê, quais critérios, e quem é que era convidado para ir assistir o tais dos espetáculos, não é? Em primeiro lugar, era a família dos participantes, porque havia, não sei hoje o que acontece na cultura carcerária. Nessa época, a família era um tabu, não é? Então, se quisesse produzir uma revolução, bastava dizer, não deixar a família entrar, alguma coisa assim. Então, os espetáculos eram um momento que eles se mostravam um certo poder, né? Então vinham alguns convidados e tal. Numa dessas vezes, o espetáculo foi um fracasso. Num dos esquetes que eles organizavam muito como se fosse um circo, uma coisa assim de pequenos esquetes, algum cômico, outro trágico e tal. E num desses ficou ridículo lá, eles achavam que ficou ridículo. Nessa época havia muitos travestis que trabalhavam no projeto, porque ainda não tinha disseminação da AIDS, então não havia uma exclusão grande. E os travestis eram muito aceitos, os gays não. Tá? Bom, então houve uma coisa meio histérica, todo mundo começou a gritar que não podia ter mais espetáculo, que aquilo ia desaparecer, e a gente tentando de alguma maneira
acalmar aquele motim. Foi um motim, não é? Acalmar o motim com as nossas regras não deu, não estava dando, não é? De repente, um dos presos, um negro assim forte, que era da camisa verde e branca, ele vou até imitar a maneira como ele falava. Olha aqui, nós somos como time de futebol no campo. O time de futebol no campo não pode dar importância para a torcida. Se eles derem importância para a torcida, eles não jogam a bola. Nós não podemos deixar a confusão nos confundir. Isso é o que nós temos que começar a pensar sobre o dia de hoje. O dia de hoje aqui, o dia de hoje fora de lá. Nós não podemos deixar a confusão confundir. Tá? Aí eles se reorganizaram, porque ali era participação, autogestão, tudo que vocês quiserem. Não é? Não podia ser diferente. Claro que havia as hierarquias. Claro que havia os líderes que eram respeitados. Aí quando ele saiu daquela situação, que depois foi refeito, foi um espetáculo formidável, ele chegou para mim. Eu falei, puxa vida, você me ajudou, né? Ele falou, é isso, doutora, o líder não pode distribuir certeza. Tá? Incerteza. O líder não pode distribuir incerteza. Por que eu estou falando isso? Não é? Porque eu vindo, vamos fazer relaxamento, a utopia, o não sei o quê, parece uma coisa esquizofrênica em relação à situação que a gente está vivendo. Mas isso é porque a confusão está nos confundindo. A conversa da violência não tem que entrar aqui, porque nós estamos buscando o antagonismo a isso. Nós estamos rejeitando isso. Então, nós não podemos deixar a confusão confundir. E todo mundo que tiver o mínimo de liderança não pode distribuir incerteza. Distribuir incerteza não quer dizer que eu vou fazer como estão fazendo, um despotismo não esclarecido, oculto. Cala a boca, por debaixo do pano. Não é? Não é isso. Por quê? Porque o ciclo chama barbárie. O que é barbárie na tradição do pensamento ocidental, do pensamento teórico? A barbárie significa ausência de reflexão. A ausência de reflexão, porque a reflexão é o único instrumento que a cultura teórica nos oferece. Para quê? Para combater o domínio de uns por outros. Só existe uma coisa que caracteriza o pensamento de esquerda. É combater o domínio de uns por outros. Isso é utopia. Porque vai demorar para a gente chegar lá. Não é? Vai demorar muito. Mas a única coisa que distingue o pensamento de esquerda puro, filosófico e, portanto, político é isto. Compromisso com o combate ao domínio de uns por outros. Não é? O que gera, o que facilita esse domínio? O que facilita esse domínio é a transformação das diferenças em desigualdades. Diferença e desigualdade são duas coisas diferentes. São diferentes. Por quê? A diferença é da natureza do mundo, da diversidade do mundo, não é? É ela que alimenta o quê? As palavras, o aumento do repertório das línguas, não é? O requinte com que a comunicação vai se estabelecendo, pelos recortes novos, por outras coisas que se veem, não é? A diversidade, portanto, é naturalmente positiva, não é? Ela não é um valor extrínseco, ela é um valor da própria condição da humanidade que desenvolve conhecimento. O conhecimento, ele tem que se ampliando, ele vai se ampliando em função das coisas que acontecem.
Independentemente se eu estou dentro da teoria ou dentro do mito. Se eu estou dentro de qualquer sistema de interpretação do mundo, ele, diante de uma diferença de algo que não está contido no passado, ele vai querer explicar, ele vai querer conhecer. Os animais fazem isso. Eles exploram, as crianças exploram. Não é? É da condição, a busca de aumentar o seu repertório, que vai se transformando em linguagem, que vai se transformando em língua, que vai se transformando em requinte de comunicação entre as pessoas. Não é? Então a diversidade não é um bem, um valor extrínseco. Ele é um valor natural do homem e da cultura. A cultura é símbolo. Não é? E símbolo trabalha isso, os recortes, a língua, a linguagem, a comunicação. Não é? Bom, mas o que transforma a diversidade em desigualdade? É a hierarquização da diversidade. É quando eu atribuo um valor diferente para ordens de diferenças. Não é? Então, é a desigualdade que cria o conflito, é a desigualdade que cria as cisões, as lutas, as formas violentas de impor um sobre o outro. Porque impondo sobre o símbolo, você impõe sobre a matéria. Porque o que une os homens é a cultura. E a cultura é símbolo. Quando simbolicamente eu vejo o diverso como desigual, automaticamente eu legitimo um domínio. Seja o domínio do símbolo, da interpretação, da ação e da própria liberdade, da própria autonomia daquele ser dentro da condição na qual ele é diverso. Ele é diverso na etnia, ele é diverso na classe social, ele é diverso na cultura, ele é diverso na maneira como ele interpreta a sua sexualidade, ele é diverso na sua maneira de acreditar nas relações entre a terra e o céu. Isso é que se transforma em política. É a mudança do diverso em desigualdade. E ele que vai transformar-se em política de domínio. Tá? Então, a barbárie é o oposto da reflexão. Nós aqui somos socializados na cultura teórica. Isso não quer dizer que a cultura teórica deva hierarquizar-se em relação às demais. Ao contrário, ela teria uma responsabilidade maior, porque ela é a forma cultural que compreende a diversidade como um valor. E, portanto, ela teria que ter uma atitude contra domínio, não é? Então, a barbárie, não é? É isso. É a não reflexão. Não é? O que aconteceu no dia 17 de abril, famoso 17 de abril de 2016? A barbárie. Por que barbárie? Porque argumentos não valiam nada. Portanto, reflexões nem teriam espaço para se impor. Porque dentro da cultura teórica, o que expressa a reflexão é justamente o argumento. Não é? Qualquer pessoa com uma sólida formação na área de lógica e tal, sabe que dentro da linguagem natural, qualquer verdade é ideologia. Portanto, eu tenho que afirmar que é ideologia. E eu afirmo aonde? No argumento. Eu exponho o meu argumento ao julgamento. Não é? No momento que o argumento não é objeto de julgamento, nós estamos na barbárie. Tá? Então, isso não quer dizer que não haja quem pense. Isso não quer dizer que não haja quem reflita. Isso quer dizer que há setores da sociedade, muitos dos quais com grande poder de
sobre a máquina de domínio geral, que é a máquina de domínio do Estado, não é? Atuam dentro da barbárie. Até poderíamos dizer de uma forma um pouco radical, eu estou falando isso, que nós estamos no Brasil hoje num momento de despotismo não esclarecido. Todo mundo estudou na escola o despotismo esclarecido, né? Quem era o Marquês de Pombal, a Catarina, eles ficaram santo perto do que estava. É um despotismo não esclarecido. Mas para nós o que interessa é o seguinte, é barbárie. Porque não reflete. Reflete, mas não comunica. E não comunicando é a mesma coisa que não refletir. E ele não comunica por quê? Porque ele quer dominar. E a única arma que a esquerda tem, legítima, não partidária, nem de poder, nada disso. No momento nós não temos que discutir nada disso, a meu ver. Nós temos que discutir o que é a essência do pensamento de esquerda. A essência do pensamento de esquerda é o combate à dominação. É o combate do domínio de uns por outros. Quaisquer que seja a razão, a justificativa. Agora que eu vi que é você, de chapéuzinho, você não tinha reconhecido. Bom, voltando, não é? Porque a barbárie está aqui no ciclo. Mas está no ciclo em oposição a uma outra, uma contra-utopia. O momento agora, a nossa contra-utopia é o combate ao domínio. E o combate ao domínio, ele se dá porque você combate o uso bárbaro da reflexão. É ela que não permite a clareza da compreensão, porque faz bem ao domínio. Tá? E esses líderes distribuem a incerteza. Tá? Eles distribuem a incerteza, eles manipulam a incerteza para dominar. Tá? Bom, então, não mudou o nosso objeto, mas ficou mais claro. Ficou mais claro. E a gente não pode deixar a confusão confundir. Pensar que nós perdemos. Quem? Os que refletem. Pensar que o argumento não vale nada, porque é o único instrumento que nós temos. Nós somos disciplinados, socializados dentro da cultura teórica. E a cultura teórica é uma cultura da crítica intelectual. O que ela produz? Argumento. E o argumento para que serve? Para ser destruído por argumentos melhores. Essa é a crítica esclarecedora. Argumentos que são destruídos por argumentos. É o chamado contraditório, não é uma destruição. Não é? É ele que permite o avanço, o crescimento. Mas o que nos une? O combate ao domínio de uns por outros. Qualquer que seja a forma. Essa é a verdadeira utopia. Tá? Essa é a verdadeira utopia e ela é ética. É uma ética, porque eu não posso supor uma ação política que não seja dirigida ao bem comum. Tanto que os dominadores não formulam isso. Eles não têm peito, ou eles sabem que não é estratégico, dizer que eles não estão trabalhando pelo bem comum. Trabalhar pelo bem comum não quer dizer obter isso hoje. Isso é uma utopia. Mas é uma utopia que nasceu lá na sociedade grega, com Aristóteles. Tanto é verdade que ele dizia que o bem comum não podia não existir. Porque se ele as considerava um ser. Porque se não existisse, era sinal que a vida era fútil e vã. Então, para ele, esse fato já dizia que o bem comum existia. Né? Mas se o bem comum existia para aquele núcleozinho de privilegiados dentro da sociedade grega. Não é? A expansão do mundo grego, que se expandiu no mundo global, mas junto com a expansão do mundo grego no mundo global, se expandiu o domínio.
pela diferença, transformada em desigualdade, pela imposição, por tudo que vocês estão vendo. Então, qual é o compromisso utópico da política aristotélica? É lutar para que ela se transforme em política planetária. Essa que é a questão fundamental. É utópica? Sim. Talvez leve milênio, não sei. Mas ela é uma diretriz para o pensamento de esquerda. Pensamento, não estou falando partido, não estou falando poder, eu estou falando pensamento. Como é que nós vamos fazer isso? Cada um vai buscar o seu, desde que não seja transformando em desigualdade as diferentes posições. Por isso que hoje não é momento para criticar destrutivamente as posições de esquerda. Nós temos que combater que ela se transforme em desigualdade. São diferenças. A coisa é tão complexa que eu não posso dizer, se fosse esse, seria aquilo, se fosse aquilo, seria esse. Não, essa é uma outra análise, muito mais complexa, que a estratégica, a geopolítica, que não cabe aqui a gente analisar. Bom, então, vejam vocês, a barbárie e a crise ambiental. Que tem que ver uma coisa com outra? Tem tudo a ver. Hoje, o Hobsbawm, ele, numa entrevista que eu li, mas não sei nem onde foi que eu li, mas me marcou, ele dizia assim, que os historiadores marxistas deveriam se debruçar sobre uma única contradição do mundo contemporâneo. Como é possível que um sistema que depende da contínua transformação das suas bases materiais, que é o capitalismo global, possa conviver com a cultura, que exige a permanência, que exige a continuidade dos valores, e que isto era a grande contradição do mundo contemporâneo, segundo ele. Na minha opinião, o planeta está mostrando que essa convivência não é possível. Não é? O Otávio Yanni usava a expressão mundializações para se contrapor à globalização. Só que ele supunha, assim como nós lá no laboratório, a gente fazia muitos trabalhos, supondo que o altermundialismo, a mundialização, necessariamente ia conduzir para um aprimoramento, para uma relação mais pacífica, etc. Bom, eu fui fazer uma palestra em São Carlos, e um professor, o Luiz Nunes, que é um professor, um físico, mas é uma pessoa muito íntegra, né? Ouvindo esses negócios de altermundialismo, ele disse para mim, mas o Estado Islâmico não seria uma reação altermundialista? Aí eu fiquei parada assim, pensei e falei, pois é, de fato pode ser pensado assim. Então não é só o Estado Islâmico, porque a globalização hegemônica é uma máquina. Essa máquina, ela não tem negociadores. Ela é um instituído, usando a questão que a Semiramis trouxe para a discussão, mas eu falo para ela, você desenvolveu uma coisa importante, mas precisa ir mais fundo. Tá? O instituído, junto com a globalização, ele chega, ele não tem ninguém para você conversar com a globalização. Ela não tem atores para negociar, não é? Mas ela encontra as demandas dela, dos interesses dela, se chocam com as realidades locais. E ao se chocar com as realidades locais, inicialmente o que acontece? Reivindicações. Às vezes elas são um pouco mais incisivas, mas devido à simetria de poder, elas começam a se transformar em sublevações, elas são vistas como sublevações, porque não há como conversar com o instituído. Então são demandas instituintes que sustentam sublevações.
ou leituras sublevadas, não é? Então, hoje, o que é a crise ambiental? Que começou por causa da água, por causa da vida que não era adequada, o sofrimento de não sei o quê, a falta de comida, no final a miséria, as outras coisas, todas são desigualdades advindas da imposição de domínio de alguma coisa sobre outras, não é? Bom, hoje, o que você vê? Então você tem o substrato tecnoeletrônico que foi usado, está sendo usado para o domínio, tá? Em todos os níveis, no nível macro e no nível micro. Ele comunica o quê? A pulverização dos conflitos, a semelhança dos conflitos, a semelhança das demandas, e evidencia o quê? A força do domínio, não é? Então, isto aí alimenta a consciência global da crise ambiental. Mas é uma crise muito maior do que a simples crise da relação com a natureza. Não é? E essa crise ambiental, ela vem como? Ela causa uma certa, como se diz, uma certa, mais do que uma angústia, um certo temor diante da disrupção ameaçadora do quê? Das formas pregressas da organização humana no espaço planetário. São os sírios que fogem para cá, ucranianos que vão para lá. Aqui no Brasil ninguém está fugindo de ninguém, a gente está fugindo da gente mesmo, não é? Por enquanto a gente está fugindo assim. Bom, esse substrato cria uma consciência forte da crise ambiental. Mas essa crise ambiental, eu tenho que falar uma palavra difícil, mas vocês têm que pensar no sentido dessa palavra, porque ela é a origem. A crise ambiental é uma crise política do quê? Do pensamento, da razão, produzida pelo sequestro do conhecimento, pelo aparato científico-tecnológico e de ambos por uma ordem voltada para dominar. WhatsApp, é ótimo, se eu ficar sem o WhatsApp eu morro. Pois é, mas ele está me dominando. Quem é que é o dono do WhatsApp? Não é? E assim vai. O aparato científico-tecnológico é um aparato. Ele não é o conhecimento. O conhecimento está lá. Então, ele e o outro, e ambos, estão dentro de um sequestro, de uma ordem que é voltada para dominar. Aonde se situa seu centro? Na máquina lógica do capitalismo global. Tá? Então, não tem como conversar. Quem é que representa essa conversa? Sou eu que estou no sistema científico-tecnológico? É o Marcos? É você? Quem é? Não é? Então, esse é o problema. Então, nós temos que combater essa ordem de domínio, porque o pensamento de esquerda requer isso. É fácil? Não, é dificílimo. Mas o que nós temos como instrumento? A crítica, a compreensão, a crítica esclarecedora, porque é ela que é o combate à barbárie, segundo nossa concepção. Você apresentou um texto aí, eu fiquei pensando, Galileu Galilei poderia ter dito isso. Ele diz, ao estudar um fenômeno, eu antes concebo com a mente. Você não observa igualdade, você não observa a semelhança entre a luta dos trabalhadores na França e as lutas dos trabalhadores na Venezuela. Você infere. Você observa, mas você tem que elaborar. Você tem que retirar dali. Isso está na cuca, não está no olho.
E isso é que é o combate à barbárie. Eu observo, mas eu tenho que abstrair ao que está semelhante ao quê. Não é? E por quê? Então, Hobsbawm acertou, dizendo que tem que ser isso. Mas o que nós estamos constatando é que isto não é possível. Esse convívio não é possível. Então, agora, o que nós estamos vivendo? Estamos vivendo uma guerra. Uma guerra sem declaração. Uma guerra oculta. De quem contra quem e por quem? Da barbárie contra o pensamento esclarecedor. Essa guerra, como ela atua? Ela atua com sistemas de informação que agora, por causa da tecnoeletrônica, se introduzem no meio geográfico. Quer dizer, meio geográfico? Entre você e eu, entre ela e ela, entre todos nós. Ela não vai mais nas ondas do ar, nas ondas do éter. E o que produz isso? Descentralização. E a descentralização usada estrategicamente para confundir, desestabiliza. E ela desestabiliza introduzindo-se como sistema de informação através de aparatos retóricos, que são falácias, que se introduzem como força de lei. E desestabiliza as sociedades, os estados, quando há interesse. Não é? Então, essa desestabilização é a cunha de entrada dos interesses instituídos do capitalismo global, dessa máquina lógica, que não tem antagonistas para conversar. Não é? Então, essa questão, essa ordem oculta, essa beleza das redes sociais, eu falo com você, você fala com ele, etc. Não é? O que ela traz? Ela tem uma ordem, ela tem uma disciplina, essa ordem é oculta. E a disciplina dela, como é que ela exerce? Produzindo o presente de forma estratégica, através da indisciplina dos motins. Tá? Isto está acontecendo no mundo e muito está acontecendo aqui. Explicitamente começou como visível em junho de 2013. Como visível, não quer dizer que não começou antes. De qualquer maneira, isto não compete a nós fazer nada a não ser compreender. Compreender é combater a barbárie e prosseguir. Nós temos que prosseguir, não deixar a impressão que tudo que a gente fez está morto, que as pessoas não estão pensando, que as pessoas não estão agindo, que as pessoas pararam, viraram de um momento virar outra coisa. Isso aí não tem geração espontânea. Não pode nascer sozinho. E duas coisas. O tempo na história é diferente do que o tempo na vida da gente. Não é? O tempo na história tem outros ciclos. E agora nós estamos tratando de uma amplitude planetária. Talvez acelere, não sei. Talvez não, talvez reduza, mas a gente tem que pôr o tapa-olho e acreditar. A nossa arma é a crítica esclarecedora, é a compreensão. A nossa luta é desenvolver instrumentos sociopolíticos que transformem cada vez mais a intenção em ação. Que ação? Combate ao domínio.
Não é outra coisa. Domínio do homem, da mulher pelo homem, domínio do... nem sei, domínio do quê? O que vocês acham que é o domínio do quê? Do agrotóxico, do sequestro da nossa água, feito pela indústria, pela macroindústria agropecuária, água que não se paga e que vai para o bolso do plantador de soja, por isso que não tem água. Porque puxa com uma velocidade muito maior do que a capacidade de reprodução dessa água. Não é? Alguém pensa nisso? Pergunta para um alemão quanto ele paga de água por mês. Pergunta para você ver. Isso não quer dizer que nós devemos pagar aqui. Quem tem que pagar é quem compra. Entende? Então, veja... eu já falei demais, eu trouxe 2 filmes, mas eu nem sei se é o caso de passar, tá? Porque eu não sei quanto tempo nós temos, não é? O que eu acho é assim, um se refere a uma biografia, outro dia, não sei se foi o Ivan, Marcelo Freixo, sei lá quem, escreveu numa crônica na Folha, dizendo assim, nós não somos a terra da Janaína Pascoal, falou um monte de palavrão lá, que eu nem me lembro. Nós somos a terra da Pagu, do Darcy Ribeiro, do Celso Furtado, é isso aí. A nossa turma é essa, a turma dos outros é a outra. Então, assim... Um filme que eu queria mostrar para vocês, um documentário, foi feito na Bahia em 2008. Na gestão do Marcos, lá no DEA, e mostra uma oficina. Será que aquelas pessoas que estão lá mudaram seus pontos de vista, aquele monte de gente? Será que aquilo não podia ser hoje? De repente, no final lá, eu falo uma coisa e falei, mesmo, eu esqueci disso. Eu esqueci que pegava o tripé democracia, sustentabilidade e território. Aí eu falei, é isso, até me lembrei, uma vez, um amigo da minha filha chegou lá em casa, um arquiteto, tanto para distrair um pouco, e o Marcelo estava fazendo um trabalho, que ele trabalhava muito em casa, fazendo uma maquete, sei lá. Ele falou, é o logaritmo. E eu falei, mas é o logaritmo na base E? Aí o rapaz falou, nossa, tinha o número E. Então eu ouvi aquele território, sustentabilidade e democracia, e pensei, é mesmo, tinha esse trio. E a gente vai esquecendo, não é? Então, assim, eu achei alto astral esse documentário, e ele mostra uma oficina, as pessoas fazendo as coisas, falando, se unindo, não é? A maioria estava falando do ambiente senso estrito, mas o social se insinua, agora nós temos que aumentar. Senão nós não conseguimos compreender isso. E o outro é um pequeno filme que o Marcelo fez com o Rudá de Andrade sobre a Pagu. Porque a Pagu foi uma mulher sofrida, que fez sofrer muitos em torno dela, mas não perdeu sua coerência, sua crença. No quê? No combate às formas de dominação. Ela não teve medo de ir na União Soviética e dizer isso não serve. Ela não teve medo de abrir mão do próprio filho, talvez, de uma forma que produziu outros sofrimentos, não é? Mas ela ficou sendo ela mesma. E terminando aqui, eu vou falar uma coisa assim. A semana passada eu falei para o Marcelo, todo mundo sabe que ele é meu marido, mas além dele ser meu marido, ele é meu companheiro há 60 anos quase, não é? Desde que eu entrei na universidade. Então, assim, dentro do desânimo que todo mundo está tendo, eu também tenho, né? Aí eu disse, eu não sei por que a gente faz as coisas, né?
tantas coisas tão sem significado, numa coisa tão ampla assim, parece migalhas. Ele falou, a gente faz em respeito a gente mesmo. E eu acho que a Pagu é um exemplo disso. A gente tem que fazer em respeito a gente mesmo, porque a gente acredita e porque a gente não pode negar o passado, a biografia, a maneira como nós chegamos até agora. Nós temos que morrer em pé. Acreditando que nós não vamos morrer, nem em pé, nem em vão.